A monarquia foi o regime de governo adotado na Itália após a unificação em 1861, sendo seu primeiro rei Vittorio Emanuele II. Nessa época, a Itália era um país pobre, com uma população essencialmente rural e com baixo desenvolvimento industrial. As guerras de unificação acentuaram ainda mais essa pobreza da população, e esse período ficou marcado pelo êxodo de muitos italianos em direção ao Novo Mundo, principalmente Argentina, Estados Unidos e Brasil. Mas o novo país, já nos seus primeiros anos de vida, precisava se adequar à nova realidade mundial e, por isso, passa a fazer parte das políticas de alianças entre as nações que darão origem à Primeira Guerra Mundial. A Itália acaba entrando no conflito em 1915 e, apesar de sair vitoriosa, o país estava destruído e não recebe todos os territórios prometidos por seus aliados. A Grande Guerra acentua a pobreza e o atraso italiano em relação às outras nações europeias. Isso faz com que surja na Itália uma nova doutrina política, o fascismo. Essa nova doutrina, que resumidamente tem como princípios básicos o forte nacionalismo, o militarismo, o intervencionismo estatal, o forte investimento industrial e o controle da sociedade, ganha força entre a burguesia italiana, sobretudo porque combate outras doutrinas que são temidas pela sociedade ocidental, como, por exemplo, o comunismo e o anarquismo. É inegável que o fascismo, comandado pelo ditador Benito Mussolini, levou a Itália a um nível de desenvolvimento econômico nunca antes conhecido. Porém, quanto mais o país se desenvolvia economicamente, maior era a militarização da sociedade, a censura e a consequente aproximação com a Alemanha nazista. Sob forte influência de Hitler, Mussolini leva a Itália para a Segunda Guerra Mundial. E em pouco tempo, o país era ocupado por tropas estrangeiras, principalmente nazistas. Somente com a queda de Mussolini, em 1943, é que a Itália oficialmente muda de lado na Segunda Guerra. E com seu exército reorganizado e com a ajuda de muitos aliados estrangeiros, e também com uma certa participação camponesa dos chamados partigianos, a Itália se vê livre do invasor nazista em 1945. Era preciso se reorganizar. A princípio, a monarquia foi mantida, sob o governo do último rei italiano, Umberto II. Porém, a população italiana precisava ser consultada. Era preciso saber se o povo queria que o país se reerguesse, tendo ainda à frente a monarquia da Casa de Savoia, ou adotasse a república. E foi através do referendo de 2 de junho de 1946 que o povo italiano deu a vitória à república com 54% dos votos. Forma-se a partir daí a Assembleia Constituinte, formada por membros de muitos partidos políticos, e esta será responsável pela elaboração da Constituição da República Italiana, que entrará em vigor em 1º de maio de 1948, e que terá como princípios fundamentais o direito à liberdade e ao trabalho, e também estabelece os direitos e deveres da população. Não é por acaso que o artigo mais famoso da Constituição italiana é o artigo número 1, que diz que a Itália é uma república democrática fundada no trabalho. Essas diretrizes permanecem modernas e é a base da maioria das constituições democráticas em todo o mundo. Outro ponto importante que a Constituição estabelece é a organização política da República. Por ela, fica estabelecido que a República teria um sistema bicameral, ou seja, uma Câmara dos Deputados e um Senado, cujos representantes seriam eleitos pelo povo. Uma vez formado o parlamento, cabe a este eleger o presidente da República, que, por sua vez, nomeará o chefe de governo, também conhecido como presidente do Conselho dos Ministros, ou primeiro-ministro, ou ainda premier. Já o chefe do governo será responsável pela nomeação dos ministros. Vale lembrar que a República Italiana é parlamentarista e não presidencialista como a brasileira. Isso quer dizer que as funções executivas são de responsabilidade do primeiro-ministro e não do presidente da República. A este último cabem as funções mais cerimoniais, como o recebimento de delegações diplomáticas, ser o chefe das Forças Armadas, mas em alguns casos o presidente também pode dissolver o parlamento e até mesmo convocar referendos populares. O mandato de primeiro-ministro tem uma duração indeterminada e hoje é ocupado pelo senhor Mário Draghi, e já o cargo de presidente da República dura 7 anos e hoje é ocupado pelo senhor Sergio Mattarella. Como vocês podem imaginar,
A data de 2 de junho é feriado nacional na Itália, e as celebrações em homenagem à República acontecem desde 1950. Porém, a data só se tornou oficial no ano 2000. As celebrações consistem em desfiles militares, homenagem aos mortos e desaparecidos em guerra e na abertura dos jardins do Palazzo del Quirinale ao povo, onde ali se apresentam as bandas das Forças Armadas italianas. Vale destacar também a apresentação dos Freccia Tricolore, esquadrão aéreo da elite aeronáutica italiana que sobrevoa a capital e libera fumaça nas cores verde, branco e vermelho sobre os locais de celebração. Creio que agora somos todos capazes de perceber a importância do 2 de junho para os italianos, não é mesmo? A República foi fundada por escolha do povo italiano, após anos e anos de sangue e suor derramados, e está viva até hoje.